Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Nessa segunda-feira, nossa lição trata sobre o princípio diano de interpretação profética. Esse princípio, ele não se aplica às profecias clássicas do Antigo Testamento. Eram aquelas profecias que tinham um objetivo muito mais local e restrito, geralmente associado ao Israel étnico. Na verdade, esse princípio tem aplicação para as profecias apocalípticas da Bíblia. Aquelas profecias que têm um escopo cósmico, universal, que abrangem um longo período de tempo, como as que nós encontramos no livro de Daniel e no livro do Apocalipse. Como funciona esse princípio? Há dois versos da Bíblia que nos ajudam a entender. O primeiro deles é Números capítulo 14, no verso 34. Nessa ocasião, Deus havia mandado os espias de Israel espiarem a terra de Canaã para verem como eram os povos que eles precisariam enfrentar para habitarem naquela terra. Eles trouxeram um relatório ruim, dizendo que não seriam capazes de entrar, mesmo Deus estando com eles, porque os povos daquela terra eram muito grandes e poderosos. Deus então pronuncia uma sentença sobre os espias e sobre o povo que acompanhou os espias rebeldes e incrédulos. Deus fala no verso 34 que para cada dia que eles espiaram a terra, ou seja, 40 dias, Deus faria com que eles vagassem no deserto durante 40 anos, cada dia representando um ano, por causa da incredulidade do povo. Já no caso de Ezequiel, no capítulo 4, Deus pede ao profeta que faça um ato simbólico profético. Ele deveria fazer um tijolo, e esse tijolo representaria a cidade de Jerusalém. Ele colocaria um cerco em torno do tijolo, e diante daquele tijolo, nesse ato simbólico profético, o profeta deveria se deitar sobre o seu lado esquerdo durante 390 dias, e depois, quando acabasse esse tempo, se deitar sobre o seu lado direito durante 40 dias, quando ele fosse dormir, ou em alguma parte do dia. Deus explica que esses anos eram simbolizados por cada dia que o profeta passou deitado. Que anos? Anos da iniquidade de Israel. Então ele explica bem especificamente no versos 6 e 7, que ele deitaria sobre o seu lado direito durante 40 dias, cada dia representando um ano. Então nós encontramos de modo claro um raciocínio na Bíblia de que em profecia, em atos simbólicos proféticos, é possível que um dia represente um ano. Mas o que nos faz acreditar que esse princípio se aplica nas profecias de Daniel e Apocalipse? Bom, em primeiro lugar, nessas profecias, como as do capítulo 7 de Daniel, ou do capítulo 8 do mesmo livro, ou Apocalipse 11, capítulo 12, o capítulo 13 também, nós encontramos símbolos em miniatura. Há grandes entidades, entidades coletivas de poder, como o poder do Império Romano, ou o poder do Império Babilônico, o poder do Império Medo-Persa, representados através de animais. Ou seja, entidades coletivas representadas numa miniatura. Do mesmo modo, já que há tantos símbolos em miniatura nessas visões, é de se pensar que o tempo também estaria miniaturizado. E é por isso que nós entendemos que não somente as entidades estão representadas em símbolos, mas o tempo também está representado em símbolo. Por isso, quando Daniel 7 menciona, por exemplo, ou Daniel 12 menciona, 1260 dias, nós sabemos que não se referem a dias literais, e sim a anos. O mesmo acontece no livro do Apocalipse. Outro fato é que essas expressões aparecem de modo muito estranho. Por exemplo, quando se fala dos 1260 dias, Daniel menciona um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, cuja soma dá 3 tempos e meio. Ora, por que não falar apenas 3 tempos e meio? É uma forma muito estranha de descrever 3 tempos e meio. Então, essa descrição estranha nos dá a entender que o profeta queria que ela significasse outra coisa. Quando ele quer falar de tempo literal, ele fala de modo claro, de modo simples. Por exemplo, no mesmo livro de Daniel, na profecia de Nabucodonosor, ele diz que 7 tempos, ou 7 anos, se passariam sobre ele. Ele não acrescentou nenhuma descrição estranha, eram 7 anos literais, de verdade mesmo. O mesmo não ocorre no capítulo 7 de Daniel, quando ele descreve um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então precisamos ficar atentos à linguagem que o profeta utiliza e os símbolos
que aparecem nas revelações proféticas dadas pelo Senhor. Isso nos ajuda e nos capacita a entender cada vez mais as profecias que Ele deu ao seu povo. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.